Milhões de usuários do Facebook não têm ideia de que estão usando a internet. Revista Quartz, 2015. Em fevereiro de 2015, a revista Quartz publicava um artigo escrito acerca dos resultados de uma pesquisa em torno das percepções e usos da rede. Contratada junto a uma empresa especializada em pesquisas remotas por meio de aparelhos de celular nos países chamados de mercados emergentes, nominalmente a África, a Ásia e a América Latina, esse levantamento estatístico observou a respeito de que muitos usuários identificavam no Facebook a própria internet. Dessa apuração, chegou-se à conclusão de que cerca de 55% dos brasileiros reconhecem no Facebook a própria internet. No Brasil, possivelmente, essa pesquisa foi divulgada logo após a sua publicação por Fábio Lefebvre, em um painel de um evento chamado Rio Info 2015. Posteriormente, essa informação foi transmitida em vários portais de notícia desde o ano de 2017 e chega até a ser reavivada recentemente. No Brasil, a internet tem um índice de penetração individual de cerca de 67,47%. Isso em um número de 2017. E, em tendência exponencial, esse índice chegou ao ano de 2018 com 70,43%. Esse levantamento é parte dos estudos do International Telecommunication Union, organismo internacional criado em 1865 e vinculado à Organização das Nações Unidas desde 1948. E ele ofertou estatísticas que diferem muito pouco dos apontamentos do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Os dados desse instituto público indicaram a plena conectividade de 79,1% dos domicílios brasileiros, dos quais 75,9% utilizavam serviço de banda larga. Em termos nacionais, 84,2% dos domicílios usavam banda larga fixa, enquanto que 80,2% utilizavam-se de banda larga móvel e 68,4% contavam com ambas as formas. Em termos regionais, o norte brasileiro apresentou uma das mais amplas diferenças na modalidade de provimento de rede, computando 53,4% para a banda fixa e 89,7% para a móvel. Já a região Nordeste apresentava uma inversão nesses dados. Lá o acesso com banda fixa era 13,8 pontos percentuais superior à banda móvel. Dentre as variabilidades estatísticas, é também relevante destacar os diferentes dispositivos para se conectar à internet. Da população brasileira, 23,1% dos habitantes poderiam acessar por meio da televisão, as Smart TVs. 12% através de tablets, isso aqui, um PEG. 50,7% por microcomputador pessoal e 98,1% por telefone móvel celular. Em relação ao ano anterior, houve um decréscimo de 2017, houve um decréscimo na presença de tablets e microcomputadores nos lares brasileiros, enquanto houve um acréscimo das TVs e aparelhos de celular. Ainda de acordo com o IBGE, 95,7% dos brasileiros utilizam a rede para enviar ou receber mensagens de texto, voz ou imagens por aplicativos diferentes de e-mail. 88,1% a fim de conversar por chamadas de voz ou vídeo. 86,1% para assistir a vídeos, inclusive programas, séries e filmes. E, em última posição, aqueles que utilizam para enviar ou receber e-mail correspondiam a 63,2%. No Brasil, entre 2017 e 2018, houveram um salto de 6,8 pontos percentuais no acesso à internet por meio de TVs, acompanhando uma ascensão de 4,5 pontos percentuais na presença de aparelhos de telas finas no Brasil, enquanto que os televisores de tubo aos poucos são relegados ao plano da memória. Seguindo os dados da PNAD contínua do IBGE, de 2017 para 2018 houve um acréscimo de domicílios aptos a receber o sinal de TV digital aberta, enquanto que ocorreu um decréscimo na contratação de TV por assinatura. Mas já é um senso comum que os aparelhos
televisores, hoje smarts, ampliaram suas funções. Talvez o acréscimo da presença desse tipo de dispositivo correlacione-se às possibilidades de acessar aplicativos de canais de streaming, como YouTube, Prime Video e Netflix, apenas para mencionar os mais populares no Brasil. Essa hipótese se ancora nos relatórios da Motion Picture Association, no seu relatório temático de 2019, apresentado no início do ano de 2020, indicou-se que no mercado global de 101 bilhões de dólares, os canais digitais representavam a cifra de 48,7 bilhões, superando desde 2016 as receitas das mídias físicas, CDs, DVDs e Blu-rays, e, pela primeira vez, superando as receitas provenientes das salas e cadeias de cinema. Eu imagino, eu peço licença porque eu li um grande trecho aqui, que tinha muito dado, então eu acho que ficaria mais dinâmico nessa leitura. Pode ser que haja uma correlatividade a essa possibilidade de uso dos aparelhos, a possibilidade, o aumento da banda larga fixa nas casas, que possibilita um acesso a uma rede de alta velocidade, muito maior que a 4G, a 3G ou até acho que a 5G ainda, e que ainda acho que não chegou no Brasil, Tem uma outra batalha pela frente em relação a essa tecnologia, Eu acho que pode ser que tenha uma correlação, entre essa possibilidade de você pagar uma internet de banda larga, fixa, com uma velocidade boa, você poder comprar uma TV, e abrir mão de comprar um computador, por exemplo, Então, porque a TV começa a se tornar multiuso, Elas têm várias funções, além do assistir os canais da TV aberta, ou TV a cabo, que já está em decréscimo, no Brasil, a acessibilidade, E acho que o caso também do celular também é bem mais óbvio, Porque ele reúne portabilidade, conectividade e a miniaturização, Que supera a própria TV, supera muitas vezes o próprio computador pessoal, E o tablet, O tablet talvez um celular um pouco maior, que não dá para carregar no bolso, Então ele caiu muito, o número de vendas desse tipo de dispositivo, Mas eu acho, a gente tem que cuidar com essas conclusões, porque eu acho que não dá para pensar em causas únicas, uma única causa, desse número de 79,3% dos brasileiros possuem um aparelho de celular e 98,1% acessar a internet por celular, Também tem essa possibilidade, tem pessoas que acessam por várias formas, o celular é uma delas, tem outros que acessam exclusivamente pelo celular, Em certa medida, os preços de celular, TV, computador, se a gente for comparar, são muito parecidos, Um bom celular equivale ao preço de um bom computador, enfim, Então a gente tem que... São hipóteses críveis, são hipóteses que podem ser sustentadas, digamos, matematicamente, numericamente, enfim, mas eu não quero me ocupar muito dessas hipóteses, eu quero pensar essas plataformas, o que essas plataformas estão fazendo, para que esses números existam, É uma hipótese, de pesquisa, De acordo com uma compilação de estatísticas de um website chamado Statista, em julho de 2020, 79,2% dos usuários acessaram o Facebook exclusivamente por dispositivos móveis, e apenas 1,7% por desktop, É um número uma diferença muito grande entre quem acessa o Facebook pelo celular, exclusivamente pelo celular, e quem acessa o Facebook exclusivamente pelo computador, Há várias questões a se pensar aí, Então, a partir disso, eu quero começar a considerar essas implicações dessa companhia, o Facebook, quando ela resolve franquear, quando ela tem um projeto de franquear ou subsidiar o acesso às redes de banda larga. E talvez comece a chegar uma paisagem um pouco mais concreta. E mesmo que
para se chegar a essa paisagem, tu comece a relativizar essa noção de neutralidade da rede, né? Ficou muito famosa, né, nas discussões lá do Marco Civil da internet, né? Lá em meados lá de 2013, né, o Mark Zuckerberg, né, dono do Facebook, né, fundador do Facebook, né, já memorializado até no cinema, né, ele indagou lá se a conectividade era um direito humano, né. Então foi lá, ele lá escreveu um texto manifesto, um textão, né, na sua página pessoal, né, que conta com, sei lá, quantos milhões de seguidores, né. E esse textão também foi para uma página institucional, né, da sua empresa, né. E lá ele começou a apontar alguns problemas estruturais, né, para se efetivar esse acesso pleno à internet de todo mundo, né, de toda a população mundial, né. E ao apontar esses problemas estruturais, né, ele chega com um termo chamado economia do conhecimento, né. E esse termo de economia do conhecimento, quase uma reivindicação, né, da razão de ser da sua empresa, né, ela romperia, né, com as dinâmicas que ele chamava de soma zero das indústrias de capacidade interna de recursos, né, sendo uma economia de prosperidade, né. Então ele se contrapõe essa dinâmica das indústrias que ele chama de soma zero, que seriam as indústrias tradicionais, né, e ele coloca a empresa dele como portadora desse advento de uma economia de conhecimento, ou knowledge economy, né. E daí ele faz uma comparação, né. Se você possui um campo de petróleo, eu não posso possuir esse mesmo campo de petróleo também. Isso incentiva aqueles com recursos a acumulá-los, em vez de compartilhá-los. Então a gente começa a ver aí nessa citação aí uma defesa dessa tal shared economy, né, também. É uma defesa meio velada, não sei. Mas ele começa, ele tem na sua, né, essas, como é que eu posso falar, esses certos atos falhos ou não, né? Enfim, essas pequenas tessituras no texto que a gente começa a pegar, né? Estou fazendo basicamente uma análise do discurso, né, bem elementar, né, né, desse textão do Mark Zuckerberg, né? Então o conhecimento compartilhado, né, que é para ele a economia da empresa dele, né, ele se contrapõe a essa dinâmica de recurso interno, essa dinâmica mais sólida uma economia mais que depende, né, de recursos humanos e recursos, né, materiais, né. E parece que nesse momento ele começa a aderir a um tecno-utopismo que já tem profundas raízes, né, nos modos de anunciação dos vários atores no Vale do Silício, né. Eu não vou examinar aqui, mas acho que talvez na tese examine, né, que esse tecno-utopismo ele vem até mesmo antes dos anos 60, anos 70. Né. Tá em outras figuras já, enfim, né, não é um objeto aqui do mini curso, né. Mas ele orienta muito, né, esses donos dessas empresas que a gente chama de plataforma, né, esse discurso tecno-utopista. Né. E ele né, nesse textão, acho que com certo conhecimento de causa, né, ele começa a colocar esses condicionantes, né, estruturais da internet que dificultam, né, essa almejada conexão total. Né. Para ele são a falta de condições financeiras para o pagamento de provedores, né, e também a necessidade de lucrar, né, vamos pontuar isso, e repassar os altíssimos custos operacionais, né, para que a rede, né, interligue usuários, né, e provedores. Né, o valor de terras, eletricidade, transporte dos dados e os licenciamentos para a concessão da operação, enfim, os equipamentos que se relacionam a toda essa gama de atividades. Né. E outro, né, por fim, né, as pessoas ignorarem toda essa dinâmica econômica dos dados e da internet. Né? Então parece que o Zuckerberg quer se colocar como um esclarecedor, né, dessas dinâmicas, né? Que ele deve conhecer muito bem, né, o assunto. Enfim, a partir disso surge o Facebook como uma solução, e olha como ele coloca no texto dele. Né?
Se pudermos fornecer às pessoas acesso a esses serviços, elas descobrirão outro conteúdo que desejam e começarão a usar e entender a internet em geral. Né? O que fica subentendido aqui é que é melhor que elas tenham acesso pelo menos ao Facebook, garantido talvez pelo próprio Facebook, do que nenhum acesso. Porque para ele você tem um acesso ao Facebook, você conseguiria ter acesso a outras coisas. Enfim, ele está defendendo talvez um dos modelos de negócio do Facebook, né? Que seria já, primeiro, o Facebook é gratuito, mas esbarra no problema do preço da conectividade, né? Do preço dos pacotes de dados, que são, ele aponta no texto dele, que são muito mais caros que o próprio preço dos dispositivos, né? Ele faz o caso de um iPhone, você compra, né, um iPhone num plano de 24 meses, eu acho que ele não faz isso, obviamente, mas nós precisamos, né? E a grande parcela desse valor, né, refere-se ao uso de dados, né, e não o próprio aparelho, né. E mesmo que nesse texto ele fale que o objeto desse texto não é o aparelho em si, um pouquinho antes, lá em abril de 2013, né, o Facebook tinha lançado, né, um evento para a imprensa, né, um aparelho que ficou conhecido como Facebook Phone. Acho que pouca gente no Brasil ouviu falar dele, né, até porque ele foi um fracasso, né, de bilheteria, né, um fracasso no mercado, né, de venda de aparelhos de celular, né. E esse Facebook Phone, né, ele era operado, né, pelo sistema Android, né, e já continha o Facebook, né. Então foi o momento inicial, né, dessa relação entre um dispositivo, né, que já vem com um pacote de certos aplicativos, né, inseridos, que é o que acontece hoje em dia com a gente, né. Então a gente tem que pensar muito bem se as companhias já não estão incentivando, né, essa dinâmica, esses números que eu estava citando antes. Acho que as companhias, as plataformas têm muito papel, né, nesse resultado, né. E vejamos, né, que a vontade do Mark Zuckerberg é criar ele volta, né, a um dado momento, né, criar um aparelho de celular, um smartphone, né, que já venha com uma forma de operar com os dados em um baixo custo, né. Porque quando a gente lê esse texto do Zuckerberg, eu acho que a gente tem que dar muita importância aos textos dessas pessoas, né. Não é só o Zuckerberg que escreve, né? Acho que o próprio Schmidt lá do Google também escreve. Todas essas pessoas têm uma formação acadêmica muito boa, elas escrevem, né? A gente tem que começar a levar com muita seriedade o que elas escrevem, porque ali há várias propostas, né? E uma estudiosa que logo vou apresentar, Shoshana Zuboff, ela fala, olha, eles podem até apresentar certos conhecimentos rasos sobre vários tópicos, mas eles têm uma capacidade, se é que vocês me entendem, de realização, né, desses projetos, né, dessas utopias, né, coisas que nós, réis mortais, não temos, infelizmente, né. Mas parece que ele está querendo dizer que o problema é o dado, né. E ele fala, né, dessa dificuldade, né, dos habitantes do terceiro mundo, do país em desenvolvimento, como ele menciona, né, em obter esses dados. E para ele é meio condescendente, né, com nós, né, estamos num país em desenvolvimento, e ele diz que nós temos uma mentalidade de consciência do uso desses dados, né, que é muito maior que nos países desenvolvidos, né. E parece que nesse momento ele está querendo justificar, eu vou levar dados para pessoas que já têm um uso consciente dos dados, né? E ele faz tudo isso a partir de um discurso de uma economia dessa utilização dos dados, né? Toda a estratégia retórica dele é: precisamos criar uma forma mais econômica, né, de dados, né, de uma política econômica dos dados que seja mais econômica, não somente para os usuários, mas também para as empresas, né? Acreditamos que é possível fornecer de forma sustentável
o acesso gratuito a serviços básicos da internet, de uma maneira que permita a todos com o telefone entrarem na internet e participarem da economia de conhecimento, ao mesmo tempo permitindo que a indústria continue a aumentar os lucros e a construir essa infraestrutura. Esse texto do Zuckerberg foi muito próximo ao lançamento de um projeto chamado Internet.org, né, que foi uma tentativa, né, idealizada pelo Facebook, financiada pelo Facebook, de conectar populações que não tinham acesso à internet. Né. A despeito de a gente pensar o sucesso dessa empreitada, que parece que está meio parada, assim, né, há uma vontade dessa empresa em estruturar essa rede, né? Estruturar e mediar as relações dos sujeitos, das maneiras de se conectar no mundo. Né? E por mais, né, que ele reconheça, considere os habitantes dos países em desenvolvimento como mais responsáveis em relação à economia dos dados, né, para ele os mesmos não são conscientes do que seja dados. Né? Esse é algo meio estranho, né, na fala dele, né? Muitas pessoas nunca experimentaram a internet, não sabem o que é um plano de dados ou porque eles querem um. No entanto, a maioria das pessoas já ouviu falar de serviços como o do Facebook e os de mensagem, e eles desejam ter acesso a eles. Né? Então não deveria ser uma surpresa, né, até pela própria obviedade, né, de que mais da metade da população brasileira já confunda a internet com uma dessas várias plataformas, e nesse caso era o Facebook, que já estão funcionando efetivamente como um meio entre os usuários e as redes. Né? Essas grandes companhias de tecnologia perseguem a supremacia do exercício infraestrutural e também superestrutural de mediação desses sujeitos. Né? Em um processo que perfaz mais de 20 anos, as grandes companhias tecnológicas, né, as Big Tech, construíram um modelo de negócio convergente a uma ideologia de mundo. Esse modelo, como objetivo da racionalidade econômica capitalista, em sua forma acelerada de ganhos de capitais, estrutura-se no incremento de variados serviços a partir da coleta, armazenamento e processamento de dados, ou seja, as plataformas. E se para o Zuckerberg os dados para nós, usuários de países em desenvolvimento, talvez não sejam um assunto de grande importância, porém, para a economia das plataformas digitais, eles são essenciais.